Meu querido e amigo Popó Lucena, presidente da Federação Paraibana de Vôlei, Fausto Menezes, representando a Federação Pernambucana de Vôlei, e nosso amigo Alen Vilarim, representando a Secretaria Estadual de Esporte, Juventude e Lazer. Vou baixar um pouquinho e desligar os outros. Meu amigo Giovanni, do qual contemporâneo de seus filhos, minha amiga Vera, meu querido professor Demir, também foi professor da minha esposa de vôlei no Colégio Pio X. É impossível não reconhecer o que é o vôlei com a dedicação de cada um dos desportistas, atletas, mas da federação em si, da sua fundação, mas na Paraíba especificamente, ela tomou outra proporção com a dedicação de todos aqueles que passaram na federação, que estão na federação, mas com a dedicação extrema. Eu acho que tanto quanto vereador, ele também foi dedicação extrema à Federação Paraibana de Vôlei. Está alinhado dentro dos 50 anos, é a sua história, Popó. E reconhecer novamente, como tivemos a oportunidade de reconhecer os 100 anos do Tenente Lucena, se assim estivesse conosco, a sua vida e a sua trajetória nesta casa, eu não poderia passar em branco em desconhecer o trabalho da Federação Paraibana de Vôlei. A prática do esporte é de extrema importância para a inclusão social. Mas como alguém pode ser incluído socialmente praticando esporte e sem uma educação de qualidade? Sabemos que a prática do esporte é um instrumento educacional que propicia o desenvolvimento tanto individual quanto social da criança e dos jovens e também de muitos adultos. Através da prática esportiva, promovemos a socialização, a rotina, o cumprimento de regras, o respeito, a persistência, o saber competir, o aguardar a sua vez, o romper limites, o saber ganhar, o saber perder, e muitos e tantos outros quesitos, meu querido Fausto. É uma fonte inesgotável de conceitos éticos e morais tão importantes para a formação do indivíduo. E eu, como ex-atleta de basquete, eu posso afirmar que o esporte me trouxe uma condição moral, uma condição ética, do qual eu jamais irei esquecer de todos aqueles professores, Eliane, Raul, Webster, Totonho, o próprio último agora, Beco, ainda quando adulto voltei, Adriano, todos esses que me puderam também, pouco ou muito, o que mais tempo eu tive foi João Webster, dar também a sua contribuição à formação do meu caráter e ser um pouco do que eu sou, ou muito do que eu sou, dependia, sim, do esporte. O esporte é a ramificação, e aí quando eu falo dos conceitos éticos, da formação do indivíduo, falo em esporte, não estou me referindo apenas à educação física, e sim a uma opção esportiva. O esporte é uma ramificação da educação física, porém deve existir, sim, também a atividade, independente dela. O professor da educação física deve proporcionar o conhecimento de cada esporte, para que o indivíduo possa optar com competência qual esporte gostaria de competir, de praticar, desculpe. O esporte tem a magia de integrar o indivíduo, independente da classe social, raça ou religião. Desenvolve no mesmo a capacidade de trabalhar em grupo, de cumprir horário, de saber ouvir, de conhecer o próprio limite, conhecer o próprio corpo, de admitir que precisa melhorar, de respeitar as diferenças e tantos outros aspectos difíceis de serem conscientizados nessa sociedade moderna do dia de hoje. Além de evitar o sedentarismo tão comum nos dias de hoje, onde o indivíduo passa as horas sentados em frente a um computador ou uma televisão assistindo ou jogando videogame. O esporte deve ser o maior aliado da educação. Juntos,
promovem o desenvolvimento integral do indivíduo e sua formação harmoniosa e sadia, despertando para a cidadania e assim formando pessoas de bem. Por causa dos problemas e do ambiente em que nós vivemos, as crianças e os adolescentes que vivem em situação de carência apresentam frequentes problemas de aprendizado e relacionamentos nas escolas públicas que frequentam. As consequências são repetência e os processos de disciplina que essas crianças são frequentemente submetidas. Elas vivem em situação difícil e não é incomum que acabem se relacionando com traficantes e viciados em drogas, passando até a usá-las mais tarde. E hoje, numa entrevista onde o humorista Zé Lezinho fazia uma observação a todos nós, sociedade, mas enquanto mais políticos, prefeitos, vereadores, deputados, e de sua forma bem-humorada, ele disse: não tem um ginásio daqui para o interior do estado que seja ocupado de manhã com seus estudos nas escolas e à tarde ocupando com atividade esportiva. Para que pudesse minimizar os males das drogas, todos que fizemos, e vocês sabem quantos ginásios o nosso estado tem, mas quantos são ocupados efetivamente com trabalho, seja social, educativo e esportivo. E ele chamava essa atenção e eu fiquei, poxa, hoje eu vou fazer uma homenagem à Federação Paraibana de Vôlei, que tem se esforçado dentro de suas limitações a fazer um trabalho abnegado. Mas quantas vezes o poder público chamou para fazer uma parceria dentro das escolas? Não foram muitos, Popô. Não foram muitos. E não digo só a Federação Paraibana de Vôlei, e assim todas as outras federações eu posso incluir num programa e num conteúdo de muito mais de salvar do crack ou salvar das drogas, pudesse prevenir para evitar que eles pudessem adentrar ali. Imagine todas as federações unidas, com todos os 94 colégios, que quase todos querem ter o seu ginásio, ainda não tem todos, mas todos no município de João Pessoa, poderiam abraçar junto com as federações um trabalho diferenciado e banir definitivamente o acesso das drogas dentro das próprias escolas. Mas ficamos de modo acanhado, o poder público, a esperar talvez um milagre de recursos para combater de forma muitas vezes enérgica e não agir inteligentemente de quem tem a experiência produtiva na área esportiva e que tem com certeza dessa área esportiva como adentrar na educação e salvar tantas famílias do mundo das drogas. E digo isso porque não são poucos que eu atendo em meu gabinete e encaminho para a Fazenda da Esperança como responsabilidade social do meu mandato, e a Fazenda da Esperança faz também esse trabalho voluntário e abnegado na recuperação de dependentes químicos masculino e feminino aqui no município de Alhandra. Cabe ao poder público investir e comprometer-se seriamente com estas áreas e, ao mesmo tempo, otimizar a interface existente entre esporte e educação, como elementos básicos para a melhoria da qualidade de vida da sociedade como um todo. Ao aliar esporte e educação, além de qualidade, é possível permitir que crianças e jovens se sintam participantes da sociedade, além de possibilitar que eles desenvolvam habilidades de concentração, coordenação, fundamentais para o desenvolvimento físico, psicológico e do processo educacional. E me diga, Demir, na nossa escola, a antiga Marisha Pio X, da qual era o envolvimento dos atletas com os professores, o respeito, os limites, tudo aquilo que vivíamos ontem, não muito longe, já não é vivido hoje. Os famosos maristões, Brasil, Norte, Nordeste, não existe. Acabou-se. Todas as atividades que eram para o congraçamento, para as atividades que levaram, que o grande motivo era o esporte, mas tinha espiritualidade, educação, formação e esporte. E muito mais do que a competição, tinha uma formação fantástica do ser humano. Eu sinto saudades e posso afirmar que não vejo isso também motivado em qualquer outro colégio. Falo do colégio do qual eu estudei. Mas eu não vejo isso motivado em outros colégios, onde os jogos internos
já era algo muito extraordinário, vivido de forma intensa. E aí eu não fui do tempo, mas meu pai foi e me contava dos Jogos da Primavera. Isso foi se perdendo, não porque nós não quiséssemos fazer, mas talvez a nossa capacidade, ela foi se esfriando na medida que nós achamos que não podemos mais voltar àquele velho tempo. Um tempo em que tem respeito à família, um tempo que respeitava o pai e a mãe, um tempo em que não jogava e ia para o banco. E muitas vezes nós precisamos, na escola da vida, fazer que muitos dos nossos filhos e filhos dos nossos filhos possam sentar no banco e esperar a sua vez. Porque senão acontece o que tem acontecido nessa humanidade. Criança esfaqueando criança aqui no nosso estado. Porque viu em sua casa isso acontecer. E é responsabilidade minha, é responsabilidade do poder público, é responsabilidade de cada um de nós dar uma resposta. E precisamos ter essa unidade. E aí eu entro hoje a Federação Paraibana de Vôlei, que busca através desse esporte incentivar os jovens a trilhar os caminhos de vitória moral. Fundada em 20 de setembro de 1962 e filiada à Confederação Brasileira de Voleibol, iniciou seu funcionamento na Federação Atlética Paraibana, mentora que originou a FPV. A entidade passou por muitos anos tendo a Casa dos Presidentes como sua sede. Posteriormente, com o ato do governo do Estado, as federações passaram a ter uma sede no Palácio dos Esportes, e onde a FPV esteve abrigada até a inauguração da sede própria no centro. E este ano festejo 50 anos com muita alegria por ser uma instituição responsável por esse desenvolvimento do esporte paraibano. Comemora inúmeros títulos e eu destaco, Popó, eu sei que do vôlei de quadra, mas muitos, a questão do vôlei de praia, onde tornou referência nacional a nossa querida João Pessoa e pelo trabalho abnegado também de todos vocês da Federação Paraibana de Vôlei. E muitos dos atletas paraibanos também fazem no Sudeste e no Sul e no Nordeste a sua participação, porque descobriu a organização, e eu acredito que seja uma das federações mais organizadas no país. E eu convido o senhor secretário de Administração, Tiago Lucena, a representar aqui o prefeito municipal de João Pessoa. Ao longo deste último meio século, inúmeros são os casos de sucesso de atletas e equipes paraibanas no cenário nacional. O vôlei paraibano é respeitado e admirado, trazendo visibilidade para o Estado e gerando possibilidades de melhoria da qualidade de vida da população em geral. Por fim, a Federação merece o diploma de honra ao mérito desta casa por sua luta pelo desenvolvimento do esporte, pela intensa atividade junto à sociedade paraibana, no sentido de oferecer o desporto como oportunidade de formação cidadã e educacional. Por isso, meus parabéns aos 50 anos da Federação Paraibana de Desporto e contem com o mandato do vereador Raoni para com aquilo que me couber, querido Popó e todos da Federação, fazer ainda mais e melhor, porque vocês merecem e merecem ser escutados, principalmente na política de desporto do nosso município. Parabéns. E aí eu vou entregar simbolicamente a Popó esse título em nome de toda a federação.